O estado do Rio desponta como o segundo maior polo produtor e consumidor de flores no país. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Floricultura, Ibraflor, em 2014 o setor gerou mais de 17 mil empregos, movimentando cerca de 622 milhões de reais em todo o estado. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer as características dessa produção e entender que entraves precisam ser superados para que possamos nos tornar exportadores. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o gerente estadual de floricultura da Emater Rio, Martinho Belo, e a coordenadora do programa Florescer da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio, Nazaré Dias. A região serrana é a principal produtora de flores no estado do Rio. A nossa equipe foi até Vargem Alta, em Nova Friburgo, onde se concentra grande parte da produção. Vamos ver. Considerada a maior produtora de flores no estado, a cidade de Nova Friburgo é responsável por cerca de 60% de toda a produção. As condições climáticas da região possibilitaram a consolidação desse segmento, que vem se fortalecendo ainda mais com a modernização de técnicas de cultivo, como a fertirrigação, considerada mais eficiente e econômica, pois utiliza água no transporte de nutrientes à planta, além de reduzir em até 30% a quantidade de fertilizantes. O município conta com cerca de 220 floricultores que produzem anualmente 9 milhões de maços de flores, o que representa 44 milhões de reais. No estado, esse valor chega a 165 milhões. Parte desse crescimento deve-se ao programa Rio Rural e ao programa Florescer, que oferece cursos de capacitação, orientação técnica, financiamento e intercâmbio com outros estados. Quanto à comercialização, apesar de alguns produtores venderem para outros estados, grande parte de tudo que é produzido é para o consumo interno. Eu vendo também para Minas, para Santo Antônio de Pádua, a maioria está do Rio. Eu vendo alguma coisa para outros estados, mas é muito pouco. E ao contrário do que muitos pensam, datas comemorativas são os períodos que registram o maior número de vendas das flores, mas em compensação pode ser a pior época para o produtor. Normalmente quando aumenta muito a produção é a pior época assim, pra gente, porque produz muito e a venda cai muito, entendeu? Que aí você produz muito, o preço vai lá embaixo, assim, que todo mundo, não sou eu, em geral todo mundo quando um produz, todo mundo produz muito, você tem que botar o preço lá embaixo para vender e joga bastante fora, assim, muitas vezes você não acha de vender. São informações interessantes, né? Porque a gente sempre acha que é a época que eles ganham mais. Agora, qual o perfil dessa produção do estado do Rio? Bem, basicamente, a produção do estado do Rio, ela é basicamente familiar, ou seja, a mão de obra utilizada é exclusivamente familiar. São pequenas propriedades rurais. São pequenas propriedades rurais em que a família faz toda essa produção, sendo que existem algumas propriedades que são quase que empresariais. Quando a gente entra, por exemplo, no ramo da grama, que é considerável a produção de grama no nosso estado, aí são empresas que fazem esse tipo de cultivo. E são áreas assim, expressivas, mas o cultivo de flor que nós acabamos de ver ali são exclusivamente familiares. Agora, qual é o tipo de apoio, né, que esses projetos, tanto o Florescer quanto o Rio Rural, dão a esse produtor? Bem, basicamente funciona assim. O Florescer, a Nazaré até pode me complementar, foi um programa de fomento que foi criado em 2005 e é o único no país. Não existe em nenhum outro estado da federação um programa com Florescer. E o que o Florescer faz? Exatamente traz capacitação ao produtor para ter um produto de melhor qualidade. Ladeado a isso, nós tivemos, lá no caso especificamente de Friburgo, o problema da tragédia. E já estava sendo trabalhado o programa Rio Rural. E o que aconteceu naquele momento? O Rio Rural entrou com recurso para o produtor e conseguiu melhorar a produção de lá. De que forma? O produtor que produzia irrigando de forma com mangueira, estimulando doença, ele começou a produzir com fertirrigação. E aí a produção ficou de melhor qualidade e com produto mais bonito que possa ser melhor vendável, por assim dizer. A gente está falando então de uma tecnologia que foi inserida a partir desse programa. O programa Florescer, quando ele começou com esse foco
de melhoria da produção, que a produção já existia no estado do Rio, mas precisava ser melhorada, bem melhorada, porque até para poder competir nesse mercado. Então, ele começou em 2005, entramos com a parte de financiamento, para o produtor poder mudar a sua estrutura de produção, essa questão dos sistemas de produção, do sistema de irrigação, compra de mudas, novas mudas, porque a produção do Rio, né, há uns anos atrás, principalmente Nova Friburgo, a região serrana, ela só produzia palmas e produzia rosas. Ela não tinha uma diversificação grande de produção. Então, ela precisava desse incentivo do governo, né, para que ele pudesse entrar com novas variedades, capacitação desse produtor, para que ele pudesse estar tendo acesso a essas novas tecnologias, não só de cultivo protegido, né, irrigação, a parte de compostagem, que hoje o Rio Rural vem fazendo. Então, todo um processo para que essa produção realmente ela chegasse ao que está hoje. E qual foi o salto, né, verificado a partir desse investimento do Estado para o que a gente tem hoje de cenário? O Estado do Rio hoje, o abastecimento do Estado do Rio, ele vinha muito de São Paulo. Tá? Uhum. Quando nós começamos, o governo começou a trabalhar a floricultura do Estado, o mercado ele era abastecido praticamente por São Paulo. Hoje, o nosso abastecimento, 80%, já é a produção do Estado do Rio. E com qualidade, né? Com qualidade, o ano retrasado teve um encontro aqui do Ibraflor e ele viu o quanto o Estado, né, saltou em termos de qualidade, principalmente as folhagens, né, que são produzidas aqui no Estado do Rio, as folhagens de corte, são de excelente qualidade. E as flores, já temos produtores com um grande domínio da tecnologia. E são quantos produtores hoje ajudados pelos projetos? Olha só, o Estado hoje está em torno de 1.000 produtores. O projeto, acredito que nós temos cerca de 40 projetos de crédito, ou seja, onde há financiamento direto do Estado. Agora, além disso, o programa Florescer não atua somente no crédito, ele é um fomento, ou seja, ele dá capacitação. Então, vários produtores foram capacitados, não sei se o Nazaré tem os números exatos, mas bastante produtores foram capacitados nesse processo de produção. E é importante esse resgate que a Nazaré fez no sentido de que cerca de 10, 15 anos atrás, a produção nossa do estado era muito restrita a poucas variedades. E a floricultura, ela vive essencialmente da diversidade. Você precisa ter um mix de produto para que o produtor não fique na mão. Vamos dizer que ele produz só crisântemo. Aí o crisântemo está com preço baixo, como é que ele fica? Ele não se fica. Então tem que ter uma samambaia de corte, tem que ter uma folhagem, tem que ter uma rosa, tem que ter uma palma, para que nesse mix ele consiga, na média, conseguir um retorno interessante. E o programa Florescer ajudou sobremaneira, ou seja, diversificando, trazendo qualidade, porque flor só vende se for de qualidade, e aí hoje o Estado do Rio realmente chegou a esse patamar devido a todos esses investimentos e, logicamente, muito pelo esforço do agricultor também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco falando sobre o maior mercado municipal do Rio de Janeiro, o CADEG, que conta com um pavilhão só para comercialização de flores na cidade do Rio. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Martinho Belo e Nazaré Dias. Dentre os produtos comercializados pelo CADEG, como frutas, bebidas, vestuário e o famoso bacalhau, há também um espaço para a floricultura. Lá, os produtores chegam de madrugada com carregamentos de flores de todos os tipos. Vamos ver. O cenário é repleto de cores vivas, de flores e plantas de todos os tipos. Aqui no CADEG, o maior mercado municipal do Rio, aproximadamente 150 produtores de flores comercializam seus produtos de segunda a sábado, transformando esse pavilhão em uma beleza natural. No CADEG a gente comercializa lírios, crisântemos, rosas, austroemérias, lisiantos, suculentas. A gente trabalha hoje com uma variedade enorme de flores. De onde que é a sua produção? Olha, nós produzimos em Bom Jardim e em Duas Barras, no Rio de Janeiro. Nós chegamos aqui, eram umas 10 da manhã e essas flores são para uma instituição, né? A gente tem uma instituição religiosa e as flores são para lá. Por que você vem no CADEG?
porque é o lugar mais barato que tem, o mais barato, as flores são mais bonitas. O CADEG é o principal entreposto de flores do estado do Rio de Janeiro. Tem um preço muito melhor, condições melhores que você lida diretamente com a pessoa que produz. Tem alguns dias que são mais movimentados, por exemplo, na quinta, na sexta e no sábado são os dias mais movimentados. É quando os decoradores, as lojas de flores vêm aqui comprar para os seus próprios negócios e exatamente para as decorações. Pensando na quantidade de visitantes, seja para comprar as flores ou só para conhecer o local, em 2016 foi inaugurada a extensão do pavilhão. Pelo CADEG, cerca de 10 mil pessoas dia e nos sábados cerca de 15 a 20 mil pessoas. Então é bastante gente comprando não só flores, mas outros produtos. A questão do segmento, realmente ele teve até uma necessidade da administração de fazer uma expansão. Então hoje abriu-se mais 10 opções de comercialização, um anexo ao galpão original do CADEG. O que você comprou agora? Eu comprei essa samambaiazinha, essas flores que eu não sei o nome, esqueço toda hora. É pela beleza? É pela beleza, é. E essa aqui para minha decoração de amanhã, que eu vou fazer uma cascata de flores, então vai ser essas aqui. São 10h20, a gente deve sair daqui umas 11 horas, 11h30, porque a gente ainda tem bastante coisa para comprar. Além do CADEG, existem outras centrais como essa de venda de flor? Quando nós começamos a trabalhar com a floricultura, nós tínhamos em torno de 700 produtores. Hoje são 1.000 produtores, então aumentou não só o número de produtores, mas a área de produção. Então há necessidade do Estado de um novo espaço. O único problema que hoje eu vejo é que os produtores nossos eles ainda estão muito ligados ao CADEG. E o Estado ofereceu, uns 2 anos atrás, né, o espaço da SEASA, Grande Rio, mas ficaram poucos produtores lá. Então, hoje, lá no SEASA, não representa 1%, né, dessa comercialização. O foco mesmo ainda é CADEG. Existe uma probabilidade de abrir um outro espaço em Itaboraí. Está sendo oferecido, já colocamos à disposição, só que é um espaço também privado, não é um espaço do Estado, né? E os produtores também já estão vendo essa questão para poder assumir, são 4.000 metros quadrados, e a intenção da gente é que realmente surjam outros polos, como tem o Grande São Paulo, né? São Paulo tem vários mercados dentro ali de Olambra, né? E como o Estado do Rio é o segundo, vem tendo toda esse aumento de produção, a melhoria da qualidade, né? E com novas embalagens, toda uma questão de logística, há essa necessidade realmente de abertura de um novo espaço. Historicamente, os mercados no país, o mercado de flor, eles sempre são criados a reboque no mercado de verduras e legumes. Se você pegar, por exemplo, SEASA Campinas é a produção de olerícolas. E começou lá os produtores botando pouquinho em pouquinho. Hoje tem um galpão exclusivo no SEASA Campinas para flor. Santa Catarina foi a mesma coisa, era só venda de legumes e verduras. Começou a chegar os floricultores vendendo, e hoje tem um espaço só para floricultura. O estado do Rio de Janeiro é um pouquinho diferente. O CADEG ele já foi consolidado há muitos e muitos anos como ponto de venda de flor, de tal forma que hoje é muito difícil deslocar. E do outro lado, nós temos um espaço limitado, que são 150, não tem como... E aí, o que aconteceu? O Estado, como a Nazéria falou, através do SEASA, abriu uma área para começar esse mercado de venda de flores. E funcionou para uma parcela muito pequena, mas é a parcela que vem lá da região do entorno do SEASA e compra muito bem. É um mercado que pode vir a avançar, como Itaboraí é uma possibilidade futura. Existem outros pontos no estado que já estão sendo viabilizados de algum mercado desse tipo. Por exemplo, na época de finados, o pessoal vai muito para Campos, porque a venda de flor, de corte, na época de finados em Campos é muito grande. Então eles vão lá na praça de Campos e vendem. Então é uma questão de estruturar, fazer uma logística melhor e talvez, quem sabe, o Estado até pode mapear isso para potencializar essa venda desses produtores. É muito comum ver também venda em feiras. Nas feiras orgânicas, há algum projeto, de repente, de atrelar a essa produção, que é uma produção mais sustentável, também a venda de flores? Eu não vejo. Eu vejo situações pontuais. Alguns produtores de flores têm um mercado, tem uma feira, colocam o produto dele lá. E aí
aos poucos, como eu voltei a falar, o mercado de atacado começa no mercado de varejo, começa a aumentar de acordo com a procura do consumidor. Na verdade, eu até eu falei muito rápido, mas assim, é porque nas feiras tradicionais você tem a venda das flores, mas nas feiras orgânicas isso não acontece, né? Nós temos produtores orgânicos no estado, mas de flores tropicais, de flores de clima, porque a floricultura ela engloba vários segmentos. A flor de clima temperado, que é muito característico da região serrana. Nós temos as flores tropicais, muito características da região metropolitana do estado, né? E região noroeste, entendeu? Já tem uma parte no sul também. Então, já temos flores certificadas como orgânicas. Em Santo Antônio de Pádua, Valença, Duque de Caxias, entendeu? Isso pode vir a acontecer. Mas a maior demanda, o maior mercado de flores ainda é da flor de clima temperado, né? Até pela própria nossa colonização, né? Que foi europeia, né? Sobre essa questão do mapa, né? A gente já foi desenhando aí a presença das flores no território do estado do Rio de Janeiro. Quais são os polos, né, de produção que a gente pode esclarecer para o telespectador? 50% dos produtores de flores do estado estão na região serrana, 38% na região metropolitana, né? Na região serrana, a gente destaca Nova Friburgo como principal, né? Tem Bom Jardim, Petrópolis, na região serrana. Esses 3 municípios, eles são responsáveis da região serrana com 82% da produção da região serrana, né? Esses 3 municípios englobam. Tem outros, tem Trajano, né? Duas Barras. E na verdade a gente está falando de propriedades menores, né? De pequeno porte para essa produção. A produção que demanda pouco espaço, é isso? Exatamente. Por que acontece? A verdade é a seguinte, a floricultura é uma atividade com grande retorno por unidade diária. Então você não precisa de grandes áreas. Você vai pensar em soja, você precisa de áreas e mais áreas para produzir soja. Flor não. Flor, com meio hectare, 5 mil metros, você consegue ter retorno econômico de boa qualidade. Então, é atividade intensiva. Pequena propriedade, você consegue ter uma remuneração e sustentar tranquilamente uma família. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O deputado Anderson Nogueira apresentou na Alerj o projeto de lei que declara o município de Nova Friburgo como cidade das flores e capital estadual no cultivo de flores de corte. Também está tramitando em Brasília outro projeto de lei que visa fomentar a produção e comercialização da floricultura no país e no exterior. Vamos ver a matéria. É importante lembrar que Nova Friburgo é um polo. Você também tem uma forte produção de flores, por exemplo, no município vizinho de Bom Jardim. Esse título de Nova Friburgo Capital Estadual das Flores reconhece o município como o maior produtor de flores do estado do Rio de Janeiro e o segundo maior do Brasil, fazendo um confronto direto com Olambra no estado de São Paulo. Então esse tipo de projeto de lei, ele faz com que a gente possa ampliar a questão cultural, a econômica e principalmente demonstrar que nós podemos sim se tornar exportadores, não só para os países da América do Sul, mas com os devidos cuidados até para a Europa e para a América do Norte. Todo estímulo ele é essencial. Primeiro que a gente precisa criar internamente no Brasil e aí no estado do Rio de Janeiro também a cultura do consumo de flores, não só para ornamentação, mas para diversas outras situações. A gente estava falando aqui sobre essa questão do perfil da produção, são pequenos produtores. Para pensar num sistema de exportação, seria necessário também reunir essa produção. Já existe algum projeto nesse sentido do governo do estado? Na verdade, não existe um projeto específico. O que existe são ações que vão tornar isso viável. O que eu quero dizer? É no sentido de que um dos maiores problemas nossos para a gente pensar em exportação é a qualidade da flor para transporte. Então, a gente está falando de pós-colheita. Quando a gente fala de pós-colheita, é um melhor tratamento dessa flor, desde que ela é colhida,
chegada no frigorífico, transportada, aí precisaria de uma cadeia de frio, ou seja, da zona de produção até o catering lá do aeroporto. Então esse processo tem que ser realmente, aí teria que necessitaria juntar os agricultores associados e fazer um processo dessa natureza. O que nós estamos fazendo hoje é exatamente melhorar a pós-colheita. Para quê? Para que esse produto que você consome lá no CADEG, você possa levá-lo para casa e durar lá uma semana, 8 dias, e não você coloque hoje no vaso, um dia depois, 2 dias depois, ele está lá murcho. Então, esse trabalho ainda é incipiente, mas já está sendo feito até com vistas futuro até de exportação, que, como disse a Nazaré, a priori seriam as flores tropicais, que tem uma grande demanda na Europa e nos países dos Estados Unidos, na América do Norte. A flor temperada, nem tanto, mas a gente pode pensar em alguma coisa dessa natureza. Como é que é hoje o perfil? Assim, a gente tem algum produtor que já exporte a flor? Olha, anteriormente a gente já teve. Quando Flores Tropicais, ela chegou a mandar para a Itália, tinha uma pessoa que vinha e fazia, um agente de exportação que fazia isso. Pagava normalmente, né? Eles também, quando ela tem uma boa qualidade, as flores tropicais dela são excelentes. E aí aconteceu uma época que essa pessoa não fez mais contato, então não sabe o que aconteceu e a pessoa, né? Mas tem já no estado do Rio produtores com esse perfil. Nós temos uma produtora de flores tropicais também, que lá em Caxias, Duque de Caxias, que também tem um perfil muito bom para exportação, né? Uhum. E precisa realmente reunir, formar esse grupo para poder atender essa demanda. Uma outra frente é essa questão da venda online, né? A gente vê, alguns sites já vendem flores online, que também demanda essa questão de logística, né? Como carregar, levar essa flor até o local. No Rio de Janeiro a gente tem algum central de venda online? Sim, nós temos alguns produtores que fazem isso. O orquidário, né? Principalmente os orquidários, eles estão mais bem estruturados. É um segmento da floricultura muito bem profissionalizado. Orquídeas e bromélias é um segmento da floricultura muito bem profissionalizado no estado do Rio. Tanto que alguns orquidários já exportam e alguns já vendem online, né? O orquidário imperial é um deles, o Binô, né? São orquidários que já têm essa tradição, né, de fazer essa venda online. Agora, em termos de exportação, a gente tem aí também uma necessidade de investimento, né, em todo esse processo. A gente está num momento de crise financeira do Estado. Qual a saída que a gente tem? Assim, qual é o tipo de reunião que a gente precisa fazer de atores para que esse processo avance e que isso se torne, de fato, uma oportunidade para o Estado do Rio? Eu particularmente, acho que a gente tem que trabalhar os custos para essa exportação. Porque, há algum tempo atrás, quando a gente tinha uma pujança econômica aí, o floricultor nem pensava em exportação. Por quê? O mercado interno pagava-se muito bem e se você pensasse em exportar, você teria que pagar tanto custo que quando chegasse o preço final, ele não seria vantajoso. Então, o produtor nem pensava. Como hoje a gente está num cenário de crise, não sei até quando, o que acontece? Há uma possibilidade de pensar que o dinheiro lá fora, o dólar, está valendo bem mais do que o nosso real aqui no país. Então, acho que o primeiro foco seria exatamente batalhar e fazer o foco de custos. Como diminuir custos para exportar. Esse seria, no meu entendimento. E a Colômbia na verdade, é um país que é meio referência nessa questão da exportação de flores, né? Mas é flor de corte de clima temperado. Não é, né? E também tropical, ela tem também tropical. Né? As condições do país permitem isso? Permitem. Aqui no estado do Rio, que precisa também, que já houve exportação, não no estado do Rio, mas Pernambuco fez muitas exportações de flores de clima tropical e no início eles tiveram muita dificuldade porque a flor ela era acondicionada perfeita aqui. Quando ela chegava lá, ela estava com uma queima, porque em baixas temperaturas, a flor tropical, ela queima. Então, tem todo um processo que precisamos, é isso que o Martim falou, precisa estudar, porque essa flor, ela tem que sair daqui perfeita e chegar lá perfeita. Ela precisa não pode, de tecnologia também, né? De ver acondicionamento, a questão de embalagens, né? Para que ela chegue lá ainda em perfeitas condições. E lembrando sempre, o mote, o principal para exportação é a flor tropical. Por quê?
Nós somos um país tropical, a Europa não. Então, o que nós temos de flor tropical, eles não têm nada. Então, aquilo é um apelo para eles comprar. A flor temperada, o crisântemo, a rosa, já não é tão complexo para ele. Ele já tem essa produção na circunvizinhança. Holanda, no caso, já faz esse tipo de produção. Então, ele não é tão sedutor. Nós temos que focar muito na flor tropical. Está aí uma oportunidade de crescimento para o Estado e justamente um trabalho que pode ser feito com uma concertação, né, de atores da academia, trazendo também essa oportunidade para os pequenos produtores do Estado do Rio de Janeiro. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Martinho, obrigada, Nazaré, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioinfoco@lerj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. A floricultura é a atividade que vem colocando o Estado do Rio entre os maiores produtores e consumidores de flores e plantas no país, perdendo apenas para Olambra, em São Paulo. A região serrana do Rio concentra o principal polo fluminense de flores. Só o município de Nova Friburgo é responsável por 60% de toda a produção. No Rio em Foco dessa semana, vamos conversar com o gerente estadual de floricultura da Emater Rio, Martinho Belo, e a coordenadora do programa Florescer da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio, Nazaré Dias, sobre as principais características que tornam o Estado do Rio propício para o desenvolvimento desse setor. E ainda, os programas de fomento e capacitação que estimulam o produtor local. Você não pode perder.